Então, novamente, bom dia a todas e todos e todes. A gente vai ter, então, hoje a participação de Juliana Keila, que atualmente está fazendo doutorado aqui na psicologia, no programa de pós-graduação em psicologia da UFPE. E a gente combinou com a Juliana dela fazer algumas provocações, né, Ju, para pensar um pouco a partir de alguns aspectos importantes no debate que a gente chamou sobre diálogo sobre racismo. E depois da intervenção dela, a gente vai abrindo comentários, perguntas e seguir o diálogo. Ok? Então, por favor, Juliana, eu vou colocar aqui a tua apresentação. Pronto, já está aparecendo para mim, eu acredito que esteja aparecendo para todas e todos, né, a apresentação. Qualquer coisa vocês sinalizam. Então, como o Benedito falou, eu me chamo Juliana Keila, sou uma mulher negra do interior de Pernambuco, moro numa cidade chamada Nazaré da Mata, estou atualmente em doutorado em psicologia, faço parte do GEMA já há um bom tempo aí, quase uma década, o que é algo bem significativo também na minha trajetória e nas coisas que a gente vai dialogar hoje, né? Sou psicóloga e pesquisadora, atuo sobretudo na área de enfrentamento à violência contra as mulheres, também enfrentamento ao racismo e outras questões aí que eu venho pensando ao decorrer dessa trajetória. Uma primeira coisa que eu acho bem importante de trazer para vocês é justamente o entendimento que eu tenho do nome que a gente está dando a esse momento de hoje, né? Esse título, Diálogo sobre Racismo, chegou para mim já desse jeito, através do professor Benedito, e para mim não fazia sentido alterar, porque ele diz muito de como eu compreendo o processo de construção de conhecimento, assim como eu entendo que é para Benedito também, para outras pessoas que já trabalham comigo, como Mona Lisa e Naila, que estão aqui presentes, né? Porque a ideia é justamente essa, que a gente possa construir conhecimento de forma coletiva, sempre em diálogo, e que esse momento aqui não seja qualquer coisa que se aproxime de uma transmissão vertical de conhecimento, né, da minha parte para vocês, até porque eu acho que eu nem daria conta de fazer isso e não quero também dar conta disso. Seria bem mais um momento para a gente trocar, como o Benedito já falou, e compartilhar nossos saberes, construindo outros saberes a partir dessa lógica de construção coletiva mesmo. E uma coisa também que eu acho importante pontuar para vocês é que eu estou muito feliz, né, por estar aqui na disciplina. Eu já fui estagiária também nessa disciplina com o Benedito, então retornar, mesmo numa edição diferente, com pessoas diferentes, é muito bacana, assim, pensando o processo de construção da minha trajetória e também da disciplina, né, a partir dessa outra participação na disciplina. E pode passar para o slide seguinte. Então, pensando nessa lógica, né, de diálogo, de conversa que a gente está propondo aqui hoje, uma pessoa que com certeza eu não poderia deixar de chamar para esse diálogo aqui com vocês é Lélia Gonzalez, com nome e sobrenome, né, como ela traz para a gente. E tem algumas questões em torno da presença dela no nosso diálogo que são de grande importância, assim, para a gente pensar antes de entrar em contato com ideias específicas sobre racismos, ou sobre enfrentamento ao racismo, é importante a gente pensar a importância de trazer Lélia para conversar com a gente. E por que isso, né? Porque a gente pode imaginar na nossa vida, assim, cotidiana, ou a partir da nossa vida, que as pessoas com as quais a gente dialoga têm muito a ver com a compreensão que a gente tem de mundo, a compreensão do sujeito que a gente tem com os nossos interesses, e também como a gente se reconhece no mundo, ou como queria se reconhecer. Então, isso não é diferente quando a gente pensa o processo de escolha das nossas referências acadêmicas. Isso está totalmente conectado com o tipo de psicologia que a gente constrói, com o tipo de sociedade também que a gente constrói, né? A partir dessa ideia que parece muito simplória, mas que é de um significado grandioso, assim, com quem a gente conversa. E eu falo em conversa, lidando ainda com textos acadêmicos, porque eu entendo que todo contato que a gente tem com uma teoria, com a produção de um autor ou autor, e outros tipos de produção intelectual, na arte, em qualquer campo, também é um tipo de diálogo. Com base naquilo que eu falei antes para vocês, né, de que eu não acredito nessa transmissão vertical de conhecimento, isso também se aplica a como a gente lê os textos na faculdade, na pós-graduação, em qualquer momento das nossas vidas. A gente, eu acho, né, e eu falo isso até de uma forma enfática, deveria ou deve cada vez mais entender que quando a gente lê um texto,
a gente está também dialogando com as ideias daquela pessoa que escreveu aquele texto, né? E o processo precisa ser esse mesmo para que faça sentido, a parte dessa lógica de construção de conhecimento que a gente está trazendo aqui. E como eu falei antes, as pessoas com quem a gente escolhe dialogar na nossa vida é muito importante também para o reconhecimento da gente no mundo. Só que eu fiz toda essa introdução para a gente conversar sobre a seguinte questão. Eu imagino que muitas e muitos de vocês, até esse momento ainda incipiente, assim, da construção da graduação de vocês, muito provavelmente ainda não teve contato com referências como Lélia Gonzalez, enquanto uma referência significativa para o campo da psicologia. Eu falo isso com base na minha própria experiência na psicologia, que não é também algo tão distante assim, né? Eu concluí a graduação em psicologia na UFPE em 2017. Durante esse percurso, em nenhuma disciplina eu tive textos de Lélia Gonzalez como referência. E hoje eu entendo o quanto teria sido significativo se no segundo período, por exemplo, como vocês estão tendo, ou em outro momento, eu tivesse tido a possibilidade de dialogar com as ideias dela. E por que isso acontece, assim? Seria porque ela está invisível, é de difícil acesso os textos dela, como algumas pessoas falam? Eu acho que esse pensamento, assim, ele não se sustenta quando a gente pensa a lógica de construção da nossa sociedade. E por que isso não se sustenta, né? Eu imagino também que vocês, com certeza, já tiveram contato, não só agora, na fase adulta de vocês, mas desde lá, no tempo da escola, com aquela ideia que, em torno do processo de colonização, que aconteceu em vários lugares e regiões do globo, inclusive aqui no Brasil. Esse processo de suposta chegada, descobrimento de pessoas europeias aqui no Brasil, que, de certo modo, tomaram conta disso aqui e construíram um espaço como se fosse seu, desconsiderando totalmente a existência de pessoas que já viviam aqui e das produções dessas pessoas. Além disso, no meio desse percurso histórico, teve aí o processo de escravização dos povos de diferentes países da África, né? E aí, quando a gente pensa isso, que eu estou falando aqui de forma muito superficial, mas é bem complexo, a gente entende que aquela colonização que a gente estudou lá na escola, lá no ensino médio, não necessariamente findou naquele período histórico. As consequências disso estão sendo vividas por nós ainda hoje. Nesse momento aqui, quando a gente pensa, por exemplo, a escolha dos textos que a gente utiliza como referência na psicologia. Porque durante todo esse processo histórico, existiu diversas violências, não só aquelas violências que a gente vê, né, das pessoas sendo escravizadas e como isso reverberou fisicamente nessas pessoas, no processo de organização dos territórios do globo e tudo mais, mas também nos nossos saberes, a partir do que a gente entende como colonização dos nossos saberes e de, aqui, para nós também, racismo epistêmico. E esse racismo epistêmico, ele se baseia justamente no apagamento, na tentativa de apagamento de toda uma produção intelectual vasta e muito rica, de todo o apagamento das tecnologias que foram construídas pelos povos que já estavam aqui quando esses colonizadores chegaram, e também dos povos de origem africana que foram trazidos para cá, que tinham seus saberes, tinham suas tecnologias, e todos esses conhecimentos foram colocados ou encaixados numa ideia de que tudo que era preto ou indígena era selvagem, era exótico e era inferior. E a gente traz conosco isso ainda hoje, sabe? Quando a gente escolhe com quem a gente dialoga na academia. E aí, quando a gente pensa nisso, né, de que a gente traz isso conosco, é importante a gente retomar um pouco o que o Benedito falou no início da fala dele. Que, assim, é importante nós, pessoas negras, estarmos falando sobre isso, mas, ao mesmo tempo, é extremamente importante que as pessoas brancas e as demais pessoas também possam se colocar nessa história aí, entendendo que todas e todos nós somos responsáveis pela perpetuação dessa lógica colonial que vem sendo parte das nossas escolhas de textos e escolhas de vida e modos de se relacionar ainda hoje. Então, eu começo aqui essa fala resumindo isso tudo aqui que eu trouxe, convidando todas e todas vocês a cada vez mais se comprometerem também na academia e na vida com as pessoas com as quais vocês dialogam e os textos de referência que vocês escolhem, porque a gente pode, com certeza, não estar lá, né? Não ter estado lá
na época dos navios negreiros e tudo mais, todas aquelas coisas que a gente entende como atrocidade que aconteceu lá no século XIX e por aí. Mas a gente está aqui agora, e está construindo também as possibilidades de existência nesse agora. E o que a gente escolhe para as nossas existências nesse momento também diz muito do quanto a gente se responsabiliza ou não pela perpetuação daquilo que vem desde lá de trás. Então, que cada vez mais a gente possa trazer, né, para as nossas apresentações, para os nossos diálogos, a presença de Lélia e de várias outras pensadoras brasileiras, sobretudo, e que possa fazer com que não seja tão estranho, né, esse exercício de pensar junto com autoras e autores negras e negros brasileiros. E uma coisa que é importante também a gente pensar sobre Lélia enquanto uma referência é que mesmo dentro do movimento feminista, quando a gente pensa assim, a escolha das autoras, ainda existe essa dificuldade, suposta dificuldade de acessar as leituras e textos de autoras como Lélia Gonzalez, por exemplo. E algo que define bem o quanto isso é realmente problemático foi a fala, não sei se vocês, algum de vocês teve contato com a fala de Angela Davis, que eu imagino que algumas possam conhecer, quando ela veio em 2019 aqui para o Brasil e foi bem aclamada por um grupo significativo de pessoas, né, porque a produção dela também é bem significativa, mas ela fez uma chamada para a gente, assim, brasileiras e brasileiros, que eu queria compartilhar com vocês, que foi: eu me sinto estranha quando sinto que estou sendo escolhida para representar o feminismo negro. E por que aqui no Brasil vocês precisam buscar essa referência nos Estados Unidos? Eu acho que eu aprendo mais com Lélia Gonzalez do que vocês poderiam aprender comigo. Então, isso, assim, foi realmente um tapa na cara, que eu entendo dessa forma, para nós, brasileiras e brasileiros, que inclusive têm leituras feministas e têm pensado a partir desse arcabouço, né, da teoria feminista, do porquê a gente vai buscar lá nos Estados Unidos, vai buscar na Europa, vai buscar em vários outros lugares do globo, e lugares específicos, porque não é qualquer lugar, né? Quando a gente pensa aí a lógica imperialista em torno do que é a história dos Estados Unidos, ou quando a gente pensa essa ideia eurocêntrica que se constrói em torno da produção branca europeia, não é em vão que mesmo a gente que está pensando a partir e com o feminismo não esteja conseguindo acessar os textos de Lélia Gonzalez com a mesma intensidade com que a gente consegue ler os textos de Angela Davis, quando a própria Angela Davis, lá nos Estados Unidos, está usando como referência para as obras dela, Lélia Gonzalez. É uma conta que não fecha, né? E que é importante a gente estar pensando sempre porque essa conta não fecha. E Lélia já pensa, né, sobre isso, já pensava lá atrás, na teoria dela, quando ela também fala do processo de colonização, como o colonialismo ele impera sobre nós e utiliza do racismo como uma artimanha fundamental para que se perpetue essa lógica de hierarquia, que coloca as pessoas negras no lugar de inferioridade e as pessoas brancas num suposto lugar de superioridade natural. E uma coisa que eu acho bem pertinente da gente pensar é uma frase que está até presente no texto, referência dessa disciplina, que ela traz, né, falando sobre si, como nós, pessoas negras, fomos, durante esse longo período da história, colocadas no lugar de lata de lixo da sociedade. E a importância dela falar com o nome e sobrenome é também embasada nessa frase dela, de que o lixo vai falar e numa boa. Então, ela assume esse lugar a partir das análises todas que ela faz, e da construção dessa teoria, eu chamo teoria, mas do pensamento dela, que é bem vasto, assim, que ela se utiliza de vários campos para embasar isso, né, da antropologia, sociologia, a própria psicanálise, que é um pouco mais próxima ou comum a nós, para fazer toda essa construção de como o racismo opera aqui no Brasil, fazendo com que pensadoras como ela seja tido ainda como lixo da sociedade. Então, que cada vez mais a gente pegue essa compreensão aí de que o lixo pode falar, o lixo vai falar e vai falar numa boa. Então, eu queria iniciar, né, falando um pouco sobre isso e falando também para vocês quem é Lélia Gonzalez, para além disso que eu já trouxe aqui. Lélia nasceu em 1º de fevereiro de 1935, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela é filha
de um homem negro ferroviário, Acácio Joaquim de Almeida, e de uma mulher indígena, Ursinda Serafim, que trabalhava durante boa parte da vida como empregada doméstica. Lélia é a 17ª filha de 18 irmãos, e ela mudou-se com a família para o Rio de Janeiro em 1942, acompanhando o irmão Jaime, que era jogador do Flamengo. Uma coisa bem importante também da gente pontuar sobre Lélia é que ela adorava futebol e que ela era torcedora, assim, intensa do Flamengo. Inclusive, a gente pode perceber na obra dela que ela faz muitas pontuações, usando como referência isso, do futebol, do Flamengo e tudo mais. Além disso, ela se graduou em História e Filosofia, foi professora da rede pública, depois ela fez mestrado também em Comunicação, doutorou-se em Antropologia Política e Social em São Paulo, e dedicou boa parte da sua vida a produzir estudos e pesquisas sobre a temática de gênero e raça. Ela foi professora universitária, lecionava cultura brasileira na PUC-Rio, e o seu último cargo nessa instituição foi como chefe do Departamento de Sociologia e Política. Ela se casou e ficou viúva também de Luiz Carlos Gonzalez. Esse casamento é uma coisa bem importante também para a gente pensar mais à frente, caso vocês tenham interesse de se aprofundar, porque ela se casou com um homem branco e sofreu muito preconceito, assim, racismo por parte da família branca desse marido. E isso, como vocês podem ver no documentário que eu compartilhei também com a turma, influenciou muito nesse processo de reconhecimento da identidade racial dela e, consequentemente, na produção que ela construiu em sua obra. Ela também entende que a participação dela, ou a presença dela no candomblé, o contato com a psicanálise e também, sobretudo, a participação no MNU, que é o Movimento Negro Unificado, foram fundamentais para esse processo de construção da teoria. Isso é uma coisa bem importante para a gente conversar mais à frente, porque fala também de como o processo de reconhecimento da identidade racial está conectado com o tipo de conhecimento que a gente produz. E isso é uma coisa bem interessante para mim, eu imagino que para muitas pessoas negras que vivem no Brasil, porque esse processo de se reconhecer negro aqui não é um processo simples nem fácil, né? Muitas pessoas, elas vivem uma vida inteira, muito por conta de processos relacionados ao aumento da democracia racial, que a gente vai falar mais à frente, vivendo um processo imposto também de tentativa de embranquecimento. E isso faz com que muitas pessoas não consigam se perceber enquanto negras e não consigam falar a partir também desse lugar da raça. Então, esse movimento para ela de estar junto com movimentos sociais, de participar de grupos, tanto grupos culturais artísticos quanto outros grupos que tinham essa questão da raça aí como foco, foram essenciais para que ela pudesse se reconhecer a partir desse lugar de negritude e também produzir a sua obra. Então, acho que pode passar, Benedito. Tudo isso que eu conversei antes é muita informação assim, mas a gente pode conversar de forma bem mais detalhada mais à frente, ou se alguém quiser falar agora também. E um exercício que eu queria fazer, já nesse primeiro, não tão primeiro momento assim, seria convidar vocês a pensar um pouco sobre essa frase, que sempre que eu vejo, eu reflito infinitas coisas sobre ela, que está presente também no texto de Lélia, que eu compartilhei com vocês, que é: racismo no Brasil? Quem foi que disse? Isso é coisa de americano. Aqui não tem diferença, porque todo mundo é brasileiro acima de tudo, graças a Deus. Aí eu queria, assim, bem brevemente, saber de vocês, peço que abra o microfone, o que é que vocês pensam quando vem essa frase? O que é que ela remete a vocês? Vocês já viram algo parecido ou que se assemelha à ideia contida nessa frase em algum momento da vida? Porque é sempre aquela coisa da miscigenação, né? A gente bota na conta da miscigenação o fato de não existir racismo porque todo mundo tem sangue de preto ou de indígena, né? Como se isso significasse que realmente grande parte do Brasil tem sangue de preto ou indígena, mas aí entra outras discussões do colorismo, de como você é lido pela sociedade, como você se identifica, como essa sua identidade de ter sangue de preto, como você expressa
Aí eu acho que literalmente aqui no Brasil assim, o pessoal bota na conta da miscigenação e diz, não tem como existir racismo. Todo mundo é preto, todo mundo é indígena, todo mundo... Mas a gente sabe que na real não é bem assim, né? Também, pegando isso que a Ale falou sobre a questão da miscigenação, eles falam coisa da americana porque lá nos Estados Unidos teve o apartheid, que foi uma coisa muito clara do que foi a separação de brancos e pretos, e aqui no Brasil isso não acontece de forma tão explícita, né? Quando ocorreu o período que acabou a escravidão, eles não inseriram as pessoas negras, muito menos indígenas, na sociedade, e muito pelo contrário, eles afastaram e criaram novas técnicas, novos métodos de sutilmente ir distanciando essa população dos que seriam os elitistas. É por isso que eles ficam muito nessa história de não existe racismo no Brasil, que a gente escuta até hoje isso, obviamente muitas pessoas dizem, não existe racismo no Brasil porque a gente nunca separou, a gente nunca fez um banheiro para negros. Mas só que a partir do momento que você entra no local que é taxado elitista e entra uma pessoa que não deveria estar ali, ela sofre diversas agressões, tanto simbólicas, verbais e não verbais, que mostram a ela que o lugar dela não é estar ali. Então, tipo, isso é uma forma de racismo, de preconceito muito forte que as pessoas não têm visão e não querem acreditar. Eu tô muito com os meninos também nisso, tipo... E isso é uma coisa que acontece há muito tempo, né? Então você vai para o Segundo Império, para o Romantismo, e aí você começa a criar uma visão do herói brasileiro, do indígena, enfim. Isso vai sendo uma coisa que vai se perpetuando até hoje, né? Então você, até na própria literatura de romantismo, mais a literatura mais acadêmica, aí você vai vendo essa ideia de miscigenação, Gilberto Freire, essas coisas todas. Mas beleza, são, como a Lé disse, geneticamente é um povo muito diverso, de fato. Mas historicamente e socialmente, quem diz a história é um, não são vários. Então, essa história que vai sendo passada, né? E vai sendo reconstruída. E eu estava lendo um livro que falava assim, né? Tipo, na época da escravidão, um negro livre, alforriado, que fosse pego andando na rua, ele podia ser preso pela polícia por suspeita de ser escravo, sabe? Tipo, tá, e hoje, o que é diferente, por exemplo? Só as pessoas, o nome, a forma como isso acontece, mas a essência da coisa, basicamente, é a mesma, sabe? Então, eu vejo muito nesse sentido, assim. Pronto. Eu não sei se mais alguém quer falar, mas eu vou seguir. Qualquer coisa vocês podem também fazer pontuações, sem problema. Eu achei bem interessante algumas coisas em específico que vocês trouxeram. Que, por exemplo, eu anotei aqui essa questão do sangue de preto, né? Como algumas pessoas ainda trazem isso de que todo mundo aqui tem um sangue muito misturado e tal, e de algum modo isso argumenta essa lógica da miscigenação. Ao mesmo tempo, todo mundo tem sangue preto e isso te torna preto. Então, isso é uma coisa que a gente vai conversar um pouco mais à frente sobre isso. E algo que Caio falou bem significativo para tudo isso que a gente está pensando, inclusive para o que eu falei antes, foi essa frase, né? Quem diz a história é um. Apesar de sermos um povo supostamente muito diverso, e isso desconfiguraria a existência de raças e tal, ou de castas, como algumas pessoas nomeiam em outros espaços do globo, ainda assim, será que todas essas pessoas, em suas diversidades, estão tendo a possibilidade de contar essa história a partir do lugar de protagonismo, né? Lélia vem falar isso para a gente, de que nós somos falados pelo outro, e das repercussões tanto subjetivas quanto sociais, culturais mais amplas, tem tido na nossa história esse fato da gente ser sempre falado pelo outro, sempre nesse lugar de inferioridade e de objeto, enquanto quem conta a história, escreve essa história e fala essa história a partir do seu reconhecimento enquanto superior e enquanto universal também, né? Existe uma infinidade de coisas mais que a gente poderia conversar a partir dessa frase, mas acho que a gente pode pensar o quanto isso também pode reverberar nos nossos pensamentos e ideias ao decorrer dessa disciplina e da vida, né? Porque eu penso muito numa lógica de trajetória sempre. A ideia é que a gente não finde isso aqui.
mas que a gente possa ir cada vez mais refletindo sobre isso, construindo também argumentos a partir disso que é trazido de forma pontual nesses momentos. Aí pode passar, Beni. Aí, essa ideia que eu trouxe antes para vocês, ela está ancorada em uma noção que é presente para algumas pessoas, seja de forma vivencial ou teórica, do mito da democracia racial, que a gente tem aqui no Brasil e que estrutura isso que a gente chama de racismo brasileira. O mito da democracia racial ele é forjado justamente nisso que vocês trouxeram, né? Na ideia de que nós somos todos iguais, porque nós somos um povo tão miscigenado que não seria possível a gente falar em diferenças ou desigualdades com base na raça. Mas existe aí um grande processo histórico que embasa essa lógica do mito da democracia racial, que é, sobretudo, a romantização que a gente vivencia na nossa história dos estupros e exploração sexual contínua vivenciados pelas mulheres negras e mulheres indígenas. Isso foi a base, assim, durante muito tempo, da lógica dessa miscigenação, né? Porque até hoje eu imagino que muitos de vocês viram na internet, ou então vivenciaram, por ser também uma mulher negra, talvez, o quanto é real e vívido para a gente essa ideia do lugar da mulher negra na nossa sociedade, como essa mulher muito sexual, que tem essa dimensão do corpo muito aflorada, que vive essa coisa, assim, de ser o objeto sexual da nação. Mas não necessariamente, quando a gente pensa do ponto de vista afetivo, que é tão caro para a gente também da psicologia, essa lógica, ela é a mesma, assim, né? Então, a lógica da romantização dessas violências sexuais cometidas contra as mulheres negras e indígenas parte muito daí, da mulher que lá atrás, no tempo da escravização, era tida como objeto desse senhor branco que podia utilizar-se desse corpo para os diferentes fins. E essas mulheres estavam, né, vivendo o processo de escravização. Então, isso foi a base da constituição disso que a gente chama de miscigenação. Como é que a gente pode pensar que, tendo como referência e como base um processo sistêmico de estupros e violações de mulheres indígenas e mulheres negras, a gente hoje já chegou nesse lugar de pensar, não, nós somos todos iguais porque nós partimos dessa relação que alguns autores entendem como uma relação, assim, afetiva e amorosa entre pessoas brancas, pessoas negras e pessoas indígenas aqui no Brasil. Só de forma, assim, mais superficial, quando a gente consegue pensar como isso se estruturou, já parece estranho para a gente pensar numa lógica de que nós somos todos iguais, porque nós somos miscigenados, né? Quando a gente entende como se constrói essa ideia da miscigenação. Além disso, o mito da democracia racial, ele tem uma série de outros furos aí, que a gente pode pensar. Ele parte muito dessa ideia de naturalização das desigualdades, né? O que é que esconde, na verdade, isso, de que supostamente nós somos todos iguais? É justamente isso, para que seja cada vez mais natural para a gente, aqui no Brasil, que o lugar de moradia de um determinado grupo de pessoas, as pessoas negras, sejam as favelas, antigamente os cortiços e os alagados, como Lélia chamava, enquanto o lugar de moradia das pessoas brancas são os lugares onde tem segurança, acesso a esgoto, acesso à água, acesso à saúde e tudo mais. Várias outras coisas se constituem a partir desse lugar da naturalização, né? As pessoas negras, por exemplo, como pessoas selvagens, pessoas exóticas, que têm comportamentos quase que geneticamente diferentes das pessoas brancas. Aí, isso que vocês falaram, né? A gente acaba achando argumentos que justificam o tempo todo diferenças ou supostas diferenças que não são lidas como, na verdade, desigualdades, porque existe uma diferença conceitual significativa entre o que é diferença e o que é desigualdade. E aqui, no nosso país, o que é diferença seriam as nossas diferenças mesmo, fenotípicas ou de cultura e tudo mais, são lidas enquanto desigualdades e tratadas como desigualdades. E essas desigualdades são naturalizadas a partir do mito da democracia racial. Então, cada vez mais é comum para a gente, né? Pensar, por exemplo, as taxas de emprego ou de desemprego para pessoas brancas e pessoas negras como totalmente desiguais, os salários, as diferenças de salário,
como a polícia trata ao abordar na rua uma pessoa branca, uma pessoa negra, a gente vai colocando nesse lugar, que Lélia faz uma análise a partir da própria psicanálise, mas a gente vai colocando nesse lugar do não dito, não percebido e da naturalização, como algo comum ao que a gente entende como racismo brasileiro. Além disso, existe esse outro processo ancorado na ideologia do branqueamento, que é também da internalização e reprodução de valores brancos ocidentais como valores comuns a todos nós, que parte também daquilo que a gente conversou antes, cada vez mais do apagamento e silenciamento dos nossos próprios valores culturais enquanto pessoas negras e pessoas indígenas, e isso vai sendo substituído de forma bem, entre aspas, quase que natural por valores europeus, valores brancos, valores cristãos e tudo mais. Enquanto, na verdade, esse processo de internalização fala de todo um processo de violência histórica que se coloca tanto nos nossos modos de vida assim, culturais, quanto na nossa própria subjetividade, levando pessoas negras e indígenas a um verdadeiro processo, que Lélia fala também, de alienação de si. E a gente, enquanto potenciais, vocês, né, enquanto potenciais psicólogas e psicólogos, devem, eu acho, olhar com bastante cuidado para isso. Esse processo de alienação da gente enquanto sujeito com base em violências históricas ancoradas no racismo, que são violências coloniais, mas também que a gente precisa nomear como racismo, né, para não recair nisso, de colocar tudo enquanto violência e não entender o lugar do racismo nisso. Pode passar, Dani. Sim, eu esqueci de falar uma coisa rapidinho, mas que é importante também da gente considerar quando a gente pensa no mito da democracia racial. Eu acho que vocês já sentiram, de algum modo, isso, que aqui no Brasil a gente vive muito forte também isso do preconceito e de não ter preconceito, como Lélia chama, né? É um processo de tanta suposta naturalização de tudo e de que somos... Essa ideia, né, ancorada no... Eita, desculpa, quase que não sai. Nessa fantasiosa ideia de que somos todos iguais, de que as pessoas não se colocam também nesse lugar, de pessoas que estão perpetuando o racismo. E existe um preconceito delas próprias de se reconhecerem enquanto pessoas racistas ou possíveis de reproduzir racismo. E isso também recai em algo bem perigoso que tem a ver com esse processo de não nomear, como eu já falei aqui, né? A gente tem uma dificuldade enquanto sociedade de nomear o racismo, de dizer que nós somos uma sociedade que se ancora no racismo, né, como base da sua Constituição, e esse preconceito de não ter preconceito acaba isentando as pessoas racistas de suas responsabilidades a partir do reconhecimento de seus privilégios, da sua branquitude e tudo mais, e a gente segue assim, como se tudo tivesse normal nesse país tropical, como Lélia coloca, e como se o racismo não existisse, né? Pronto. Pode passar. Uma outra questão bem importante, que é base para esse texto em específico que vocês tiveram como referência para a aula de hoje, é como também, diante de tudo isso, a gente pode pensar o lugar da mulher negra, das mulheres negras, nesse processo de formação cultural brasileira, né? E eu trouxe essa frase que é bem provocativa, como tudo que Lélia Gonzalez produz, ao meu ver, né? Que é, e depois dizem que não existe racismo no Brasil. Ela estrutura essa compreensão dela sobre o lugar da mulher negra nesse processo a partir do lugar da mulata, da doméstica e da mãe preta. E é interessante porque foi quase que um processo inconsciente, como eu organizei essas imagens, da mulata de um lado e da doméstica do outro lado, porque ela fala que essas são justamente faces distintas de um mesmo sujeito. E quando a gente pensa o carnaval, sobretudo aqui no Brasil, para ela é um rito, assim, que tem uma força simbólica muito importante de atualização do mito da democracia racial. Quando em 1 ou 3 dias do ano, essa mulher, a mulata tipo exportação, como ela fala, ocupa esse lugar de rainha, né, na nossa sociedade. E o que significa isso para as mulheres negras das comunidades que passam todo o resto do ano vivendo em condições sobre-humanas, muitas vezes, de trabalhos intensos, como empregadas domésticas, que é essa outra faceta aí, carregando todo o peso, assim, de cuidar e de estruturar e sustentar as famílias das pessoas brancas, enquanto limpa, enquanto passa, enquanto cuida dos filhos, e nesses 3 dias do ano, ela é cobiçada nacional e internacionalmente, cobiçada bem entre aspas, né?
é tida e colocada nesse lugar de rainha que vai aparecer nas capas das revistas na época dela, né? Agora seria nas mídias digitais. Então, ela nos convida a pensar sobre esse processo e esse lugar de dualidade que essa mesma mulher ocupa, e quando passa o carnaval, pós-quarta-feira de cinzas, ela volta a chegar, por exemplo, e Lélia cita isso, né? Nos prédios daqueles mesmos senhores que estavam acobiçando lá na Sapucaí e tem que entrar pelo elevador de serviço, porque é o lugar da doméstica, né? Domestificação, que ela passa e que é o único lugar possível, e um lugar de não ser vista e de não ser reconhecida enquanto sujeito. Então, ela convida a pensar isso e também faz provocações bem interessantes, que eu acho o máximo, assim, no meu livro, que tem essa composição dos textos de Lélia, está marcada, assim, como incrível a construção que ela faz a partir da psicanálise, considerando esse lugar da mãe preta. Então, se vocês tiverem a oportunidade também de entrar em contato com o escrito dela, assim, sobre isso, é muito interessante, porque para uns a mãe preta é tida como, de forma muito apressada até, como a pessoa, a mulher, ou a face dessa mulher que no meio de tudo isso vai dar rasteira nesse processo de dominação branca, né? E isso se estrutura a partir do como ela transmite o nome do pai, que é algo cara para a psicanálise, que seria essa constituição, e tem a ver com a constituição da nossa linguagem. Porque a mãe preta é essa mulher que vai estar na casa das pessoas que antes eram dos seus senhores e agora dos seus empregadores, vamos chamar assim, que vai cuidar desse filho, vai alimentar essa criança, vai inserir essa criança no mundo da linguagem. E essa linguagem que ela vai transmitir é a nossa linguagem preta. Então, para Lélia Gonzalez, isso é de uma potência assim, muito significativa para a gente entender, a partir dessa lógica da linguagem, da inserção no mundo da linguagem, como se estrutura a sociedade brasileira. Porque é essa mãe preta que é a base dessa cultura, sabe, da constituição dessa cultura, a partir do momento que ela assume esse lugar e essa função materna de quem vai inserir essa criança, ou esse potencial sujeito brasileiro no campo da linguagem. É algo bem, bem interessante para a gente pensar, e assim, pensar de forma contínua também, a partir do que eu estou chamando, né, desse lugar de vocês, de potenciais psicólogas e psicólogos em formação. Mas, claro, também, a gente não pode romantizar esse lugar da mãe preta, né, porque desde o tempo lá da escravização, como a gente vê nessa imagem, esse não tem sido um lugar fácil, logicamente, né? Quando a gente pensa assim, esse lugar da heroína que vai dar essa rasteira nessa ideologia branca de superioridade dos brancos, a gente também precisa considerar, né? Todos os processos de sofrimento que têm sido vivenciados por essas mulheres, que estão nesse lugar do cuidado e de estruturar uma sociedade a partir do cuidado com o outro, com a casa do outro, com os filhos brancos dessa senhora que ela vai cuidar, vai alimentar, enquanto ela também precisa dar conta da sua própria casa, dos seus próprios filhos, das vivências duras que tem sido ser uma mulher preta no contexto brasileiro, né? Então acaba que é um lugar dual e um lugar que, em qualquer desses contextos que ela esteja, não vai ser um lugar fácil, não vai ser um lugar de pouco sofrimento e vai ser um lugar de uma carga absurda, né? Porque como a própria Lélia traz, essa mulher preta, ela assume esse lugar de burro de carga da sociedade brasileira. Ela vai carregar nas costas a responsabilidade com a sua própria casa, com a sua própria comunidade, seu próprio território, a responsabilidade com a casa e com a construção e inserção no campo da linguagem dessa criança branca também, né? Pode passar, Benê. Então, tem uma coisa que eu acho que é bem importante também para a gente considerar para a obra de Lélia, que vocês já falaram um pouco, Alisson, Caio, Alessandra ou Alexandra, que falaram antes, né? Que é justamente sobre essa ideia de como o racismo é vivido aqui no Brasil, como ele é vivido nos Estados Unidos, em outros lugares. Será que em todos os lugares o racismo ele é vivido de forma homogênea? A gente já pode perceber que não, né? E o que Lélia vem trazer para a gente, em outro texto, não é necessariamente esse racismo e sexismo, mas se complementa, é que o racismo ele se estrutura a partir de duas faces, nos diferentes lugares assim do globo. E isso não quer dizer que a gente tem dois racismos diferentes ou múltiplos racismos.
só é uma mudança, assim, de como ele se expressa. Seria muito mais uma mudança tática do que de objetivo, porque o objetivo ele segue sendo o mesmo, de exploração e de opressão nos diferentes lugares do globo. Mas existem essas duas faces que se estruturam, primeiro como o racismo aberto e depois o racismo por denegação. E assim, com base no que a gente conversou um pouquinho, já dá para imaginar que aqui no Brasil não é o racismo aberto que a gente vivencia, né? E vocês até citaram o apartheid, que é algo bem importante para a gente pensar essa lógica do racismo aberto. Em sociedades que têm mais fortemente isso do racismo aberto, existe uma ideia, como também alguém já mencionou aqui, de que para você se reconhecer como negro na sociedade, basta que você tenha algum antepassado negro. Então, seria justamente isso, de você ter sangue negro nas suas veias, e a presença desse sangue negro realmente nesses lugares te torna negro. E isso também faz com que os movimentos de segregação, eles sejam observados de uma forma mais perceptível, digamos assim, para a gente, porque ao mesmo tempo que se estrutura quem são as pessoas negras de forma mais fluida, a gente também percebe quem são as pessoas que não são negras. E nessa sociedade do racismo aberto, foi muito forte essa lógica da tentativa de pureza da raça. Consequentemente, de segregação dos grupos considerados não brancos para que essa suposta pureza da raça pudesse ser mantida. Então, era muito mais explícito, assim, essa coisa de que as pessoas não poderiam se misturar para não manchar esse sangue branco e para que a pureza da raça ela continuasse sendo uma coisa presente assim, nessa sociedade de racismo aberto. E um exemplo clássico é o apartheid na África do Sul. Então, a miscigenação é algo impensável em lugares onde a gente tem exemplos de racismo aberto. Já em lugares, sobretudo aqui na América Latina, tem sido muito mais forte no nosso processo histórico essa outra face do racismo que Lélia chama de racismo disfarçado ou racismo por denegação. E o que estrutura esse racismo por denegação é justamente essa suposta dificuldade da gente perceber-se enquanto diferentes. E mais ainda a dificuldade de perceber o quanto essas diferenças têm embasado desigualdade. Isso é totalmente ancorado na lógica do mito da democracia racial, da miscigenação, onde supostamente, mais uma vez, nós somos todos iguais e por isso não existe racismo. E enquanto isso, cotidianamente a gente percebe aí infinitos exemplos de como o racismo se opera nessa sociedade, apesar dele ser negado. E uma coisa que é bem importante a gente pensar também quando a gente fala nas duas faces do racismo que Lélia traz para a gente, é que o fato da miscigenação não ser concebida como algo legítimo, assim, nos lugares onde a gente tem exemplos de racismo aberto, não significa que não existia um processo, como aqui também, de exploração e de sucessivos estupros de mulheres negras e mulheres indígenas. Que isso fique muito compreensível para a gente, para que a gente possa realmente fazer análises mais aprofundadas, sobretudo do lugar das mulheres negras nessa sociedade. Pode passar, Benê. Aí eu trouxe para a gente pensar um pouquinho também como a gente percebe hoje em dia ainda essas diferenças, dois exemplos, que são exemplos bem latentes assim, para a gente, amplamente divulgados na mídia, né? Que é o caso de George Floyd, que aconteceu há um ano atrás nos Estados Unidos. Eu imagino que todas e todos aqui tenham tido acesso, ficado sabendo desse caso do homem negro que foi morto nos Estados Unidos, e toda a mobilização desse movimento de vidas negras importam, que surgiu a partir da morte de George Floyd. Aí, assim, com certeza, a ideia não é que a gente possa pensar de uma forma negativa que toda a mobilização que aconteceu após a morte dele, muito pelo contrário, mas que a gente possa pensar a diferença com que as vidas negras são concebidas aqui, ou a morte de pessoas negras são concebidas aqui no Brasil e em outros espaços, porque essa matéria que traz isso justamente, né, que o apoio ao movimento antirracismo cresce após a morte de George Floyd, diz pesquisa, inclusive aqui, né, a gente viu, sobretudo, muitas pessoas brancas, e isso seria uma pauta para outros capítulos,
totalmente afetadas, sabe? Postando em suas redes sociais, cobrando o posicionamento de pessoas negras para que elas fizessem a mesma coisa, porque, claro, as pessoas negras aqui não têm noção do racismo que sofrem. Então, precisava vir um caso lá dos Estados Unidos para elas se atentarem que sofre racismo, que existe racismo no mundo e que a gente precisava se mobilizar junto com as pessoas brancas, como se desde muito tempo atrás pessoas negras não tivessem se mobilizando aqui, né? Para que a gente lutasse a partir do movimento antirracista. Então, isso aconteceu, inclusive, aqui no Brasil, né? Desse movimento se fortalecer a partir desse caso. Enquanto isso, recentemente, a gente teve aquele caso lá no Jacarezinho, onde vários jovens negros foram assassinados pela polícia, e o que a gente teve de repercussão nas redes sociais, eu imagino que vocês perceberam, foi muito diferente do que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Aí essa matéria que eu trouxe aqui traz isso, o Jacarezinho, saiba quem são, onde morreram e o que dizem famílias e polícias sobre os 27 mortos. Aqui, bem pequenininho, e nem tanto assim, em cima da foto dessas pessoas tem escrito 25 com anotação criminal. Eu imagino que vocês possam pensar junto comigo qual era a necessidade ou por que essa ênfase no fato de esses jovens que morreram, esses homens que morreram, terem anotação criminal, sabe? Eu também não vou desenvolver mais sobre isso, porque a ideia é que a gente só lance isso aqui para que vocês possam pensar sobre. Porque a gente, o tempo todo, está diante dessas informações, sobretudo aqui no Brasil, né, que é o lugar onde a gente vive, e é importante que a gente possa se questionar e pensar sobre essas diferenças aqui, de como as coisas são abordadas. E também, o que eu ia trazer para a gente pensar é como esses dois exemplos ilustram para a gente um pouco o que seria, assim, uma sociedade onde a gente tem essa lógica do racismo aberto, ou como se desenvolve essa questão de abordagem ao racismo, e numa sociedade onde a gente tem mais forte, como é o caso aqui do Brasil, essa lógica do racismo disfarçado, o racismo por denegação. Pode passar, Benê. Aí, essa outra imagem que eu trouxe para vocês, ela é particularmente bem interessante para mim, porque fala a partir do lugar de um jovem negro que está num lugar de suposto saber poder também, porque não deixa de ser, que escreve sobre a vivência de jovens negros, de outros jovens negros. E por que eu acho que isso é particularmente interessante? Porque fala também do lugar que a gente está ocupando aqui na academia, né? Apesar dele estar escrevendo para um jornal, a gente pode pensar similaridades, assim, das nossas próprias vivências, porque por mais que a gente se reconheça, algumas pessoas aqui se reconhecem enquanto pessoas negras, é importante a gente entender que há vários outros atravessamentos aí que, ao mesmo tempo que aproximam, distanciam as nossas vivências das vivências desses jovens que estavam lá no Jacarezinho. Então, eu trago isso para situar também um pouco para vocês esse lugar que a gente ocupa, né? De quem está produzindo, de quem escreve, produzindo informação, saber e conteúdo. É uma coluna de opinião escrita por esse advogado e professor de Direito da FGV, Tiago Amparo. Ele traz: morte em intervenção policial é homicídio. Mesmo que o racismo faça com que o corpo preto não pese quando é abatido no chão, pena de morte de civis não existe no país, posto que ser suspeito não é cheque em branco, nem legítima defesa, é autorização a priori para a matança. A arrogância com que a Polícia Civil do Rio tratou Jacarezinho tem só um nome: certeza de impunidade. Pode passar, Penê. Essa é a continuação da mesma postagem, só que eu parti para que ficasse melhor de visualizar. Aí ele traz na legenda: talvez o leitor não saiba, mas quem escreve nesse espaço, o mais nobre do jornal, é um jovem negro. Note, portanto, que escrever sobre chacinas não é para mim um exercício teórico sobre lugares distópicos. É sentir na pele o medo de que um dia a bala também me faça sangrar. O mesmo sangue que escorregou nas casas e vielas das execuções em Jacarezinho. Cansa ter que negociar em caracteres a minha humanidade. Então, como eu falei para vocês, né, é interessante a gente pensar esse lugar também de quem escreve, e interessante pensar, que é o que a gente vai trazer a seguida, as respostas que Tiago Amparo recebeu a essa postagem dele. Aí pode passar, Penê. Então, esses são alguns comentários a essa postagem. Eu fiz o recorte de alguns, mas a grande maioria
traz esse conteúdo bem parecido, né? Como vocês podem ver aí. Uma pessoa comentou, nossa, mataram as pessoas lá só porque eram negras? Engraçado, pensei que haviam matado porque eram narcotraficantes armados com AK-47. Absurdo, deixando de seguir. Mimimi, a faxina foi feita certa. E essa ideia, né, que a faxina foi feita certa, é uma coisa que a gente escutou muito, assim, pelo menos eu vi e ouvi muito, quando a gente pensa essa chacina do Jacarezinho e tantas outras, né? Que corriqueiramente acontece nas diferentes comunidades aqui do Brasil. Essa outra folha, menos também, né? A polícia foi cumprir mandados de busca e apreensão e prisão de pessoas envolvidas em tráfico, associação criminosa e corrupção de menores. Ninguém ali era santo, porque alguém honesto não sairia correndo da polícia com colete e fuzil. Parabéns à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Uma limpa dessa daí, mensalmente, já melhoraria as coisas para os pobres coitados nas favelas. Os anjinhos da Folha, mimimi, Folha de São Paulo, parabéns à polícia. Então, assim, existe uma infinidade de coisas que a gente pode pensar a partir desse comentário. Eu, como uma pessoa que escreve sobre essas questões, né, de raça, de enfrentamento ao racismo, consigo me colocar de forma bem instantânea para o lugar desse rapaz, né, esse advogado negro que escreveu, que falou e se expôs a partir desse lugar, né, falando do quanto é difícil ele ter que negociar em caracteres a sua humanidade. E é uma coisa que a gente vivencia muito também, não só escrevendo para mídias assim, digitais, mas nas nossas próprias pesquisas, e também considerando nosso lugar como psicólogas e psicólogos. Então, eu acho que é algo importante para a gente trazer, mas também enquanto a pessoa que mora na comunidade periférica. É muito interessante, e eu diria até aqui bizarro, pensar, por exemplo, como essa pessoa que fez esse comentário dessa limpa necessária mensalmente, que já melhoraria as coisas para os pobres coitados nas favelas. Só essa frase, assim, daria para a gente ficar aqui horas e horas conversando sobre a compreensão que essas pessoas têm sobre as vivências que elas não sabem mesmo, assim, que não têm a menor noção, e como elas infantilizam e colocam a gente num lugar, né, muito questionável, assim, de uma hora é o narcotraficante armado, o bandido, a pessoa criminosa, e ao mesmo tempo essa mesma pessoa pode rapidamente migrar para esse lugar de pobre coitado que precisa que a polícia venha fazer uma intervenção, que na verdade é uma limpa, para que a gente, morador de comunidade, esteja seguro. Será que em algum momento realmente é legítimo para essa pessoa essa ideia assim irônica que ela usa, né, de que seria preciso fazer uma limpa da gente mesmo para que a gente estivesse seguro? São tantas coisas paradoxais que daria muito, muito diálogo, mas mais uma vez, né, eu só trouxe mais como algo que possa disparar ou mobilizar reflexões, não só agora, mas de forma contínua para vocês, e que a gente possa conversar também sobre isso, mas eu não vou me alongar tanto na análise sobre isso, porque nem daria conta, eu acho, e nem seria proposta dar conta de fazer análises aprofundadas sobre isso. É mais para que a gente possa realmente entrar em contato e sentir, tanto a partir do lugar de quem fala e produz o conteúdo, como o Tiago Amparo produziu, tanto como um lugar passível de afetação, seja você pessoa branca ou pessoa não branca, a partir desses comentários que são feitos, né? Acho que, mais uma vez, isso chama a gente para nossas possibilidades de se responsabilizar e se colocar nessa história aí, que é uma história nossa, não é uma história minha enquanto pessoa negra, moradora de comunidade periférica, não é uma história só do Tiago Amparo enquanto advogado, nem minha enquanto pesquisadora negra, é enquanto responsabilidade de todas nós enquanto sociedade brasileira, né? Seja pessoas brancas, pessoas não brancas e tudo mais. Claro, considerando que existem diferenças que precisam ser consideradas quando a gente pensa como a gente se coloca numa situação como essa, né? Justamente para fugir dessa ideia de que nós somos todos iguais. Pode passar, Benê. Aí também uma coisa interessante que eu trouxe para a gente pensar são essas noções que Lélia lança, né, para a gente compreender um pouco de como o racismo se estrutura aqui no Brasil a partir da noção de consciência, de memória e do jogo entre consciência e memória, produzindo o que a gente chama, o que ela chama de dialética. Porque, mais uma vez, o nosso racismo disfarçado por denegação, ele opera muito nesse jogo.
entre a consciência, que é esse lugar do desconhecido, do encobrimento, dessa alienação, e a alienação até do saber, e também entendendo que através dessa noção de consciência que a gente pode pensar como o discurso ideológico ele se faz presente, e esse jogo dessa consciência com a memória. A memória é justamente esse lugar de inscrição, né, do não saber que conhece, o lugar dessa emergência da verdade, essa verdade que se estrutura enquanto uma ficção. E a memória, para a Lélia, ela fala através das bancadas do discurso da consciência. Eu acho que quem já teve algum contato com leituras psicanalíticas deve sacar que isso aí tem muito a ver com essa fonte aí que ela utiliza da psicanálise também, né? E que a gente pode pensar coisas muito interessantes a partir do que ela escreve, assim, de que por mais que essa consciência se estruture a partir desse lugar de hegemonia branca, de como o Caio falou lá atrás, de uma ideologia que é perpassada a partir daquele que diz a história e que tenta apagar o que está lá escrito na memória através da linguagem, essa consciência não dá conta de a todo tempo, assim, meio que segurar o que a memória aí está na emergência de tornar à tona através da linguagem. Então, existe aí uma infinidade de escapes de conteúdos e de linguagens que são registradas e estão presentes na memória, que são veemente, assim, feitas ou tentativas para que essa linguagem ela não venha à tona através do discurso da consciência, mas que em algum momento ela vem, porque esse jogo aí, essa dialética que ela fala que se constitui enquanto jogo entre essas duas, está presente o tempo todo. E nisso a gente pode pensar como bem interessante o lugar da mãe preta, mais uma vez, né? Porque enquanto aí essa ideologia do branqueamento, da superioridade branca, tenta perpassar a cada geração a ideia de que o conhecimento válido, de que a linguagem válida, de que os significantes válidos são os significantes brancos, que são perpassados aí através desse nome do pai, através dessa função materna branca, tem aí esse lugar da mãe preta, né? Que faz com que essa memória, ou que tem de registro nessa memória, escape através da linguagem e se constitua também como legítimo na formação da nossa sociedade, através de uma cultura que é preta, que é indígena, e de uma linguagem que é preta e que é indígena, e que é isso, deu errado para quem tentou se estruturar somente a partir da lógica da consciência, sem considerar esse jogo também com a memória. Pode passar, Bené. Aí algo que eu tenho assim, tentado trazer também muito fortemente, a partir de Lélia Gonzalez, em todos os espaços que eu falo junto com ela, que eu considero isso, né, sobre raça, sobre racismo, é essa coisa da consciência objetiva do racismo, e que está totalmente conectado ao que a gente estava conversando há pouco sobre as diferentes faces do racismo. Por quê? Ela traz em outro texto dela que quando a gente pensa uma sociedade estruturada a partir do racismo aberto, onde a pessoa negra, desde criança, ela sabe que por ter sangue negro, por ter descendentes mesmo negros, ela é uma pessoa negra, desde criança, subjetivamente e culturalmente, se é que a gente pode separar, ela se reconhece a partir desse lugar da identidade racial. E o reconhecimento, ele não é só assim, dizer, eu sou negro. Não, dizer-se negro e tornar-se negro, se reconhecer no mundo a partir desse lugar, também diz de como a gente vai se constituir enquanto sujeito e como a gente constrói a sociedade a partir do nosso reconhecimento enquanto sujeito negro. Então, a partir disso, a gente também pode pensar que essa construção ela é feita de uma forma muito diferente em sociedades onde, desde criança, é muito mais aberto isso de que eu sofro racismo porque eu sou negra ou negro e eu vou me organizar com a minha família, com a minha comunidade, com base também em como eu enfrento individualmente e coletivamente esse racismo sofrido. É muito diferente de uma sociedade onde a gente passa boa parte da vida sem se reconhecer esse negro, logo sem reconhecer também que a gente sofre racismo, porque isso é uma coisa assim que eu diria de forma bem genérica e grossa, muito triste, porque desde criança, quando a gente se insere no mundo enquanto sujeito negro, a gente está passível de sofrer racismo. Imagina o peso subjetivo que é você sofrer algo que não tem nome a sua vida toda. E eu imagino que muita gente aqui já viveu algo assim, né? Ou consegue pensar
ter vivido algo assim, você sabe que o tratamento que você recebe é diferente quando você entra num restaurante, quando você procura um serviço de saúde, quando você tenta ingressar num nível educacional que aparentemente não é composto por pessoas que se parecem com você, e você sabe que você sofre por aquilo, mas esse seu sofrer não tem nome. Para a gente que pensa a parte da psicologia, é bem importante a gente considerar o peso que é um sofrer que não tem nome. E a gente precisa também, cada vez mais, pautar a importância da consciência objetiva do racismo para que esse racismo ele tenha nome nas nossas experiências e que a gente possa enfrentá-lo a partir do reconhecimento desse nome, porque enquanto a gente não nomeia um problema, ele é vago. E uma questão vaga também não nos dá possibilidades concretas de construção de estratégias de enfrentamento. E viver como negro na sociedade racista é constantemente estar construindo individual e coletivamente estratégias de enfrentamento. Pensar, então, essas diferenças, né, a partir desses tipos diferentes de racismo ou faces diferentes do racismo é fundamental. Porque a gente pode pensar, a partir de Lélia também, que em sociedades como no Peru, Colômbia, no Brasil, a organização política ela tem avançado pouco. Claro, a gente não vai negar os avanços, que são muitos, apesar de muitas vezes a gente não conhecer, mas os avanços que têm acontecido aqui no Brasil. Mas quando a gente pensa, por exemplo, o movimento pelos direitos civis e políticos nos Estados Unidos, lá na década de 70, com os Panteras Negras e tudo mais, a gente consegue perceber que nessa sociedade, mais uma vez, onde desde criança existe esse reconhecimento de que você é negro, que você sofre racismo, e que isso que você sofre tem um nome, precisa enfrentar a partir desse nome, é diferente a mobilização política. E a aceitação também, como a sociedade abarca e lida ou lê essa mobilização política também é diferente, porque como a gente pode pensar aqui no Brasil, a gente tem vivido durante muito tempo e agora tem se intensificado a marginalização cada vez mais das mobilizações políticas, né? E isso é uma coisa muito, muito grave quando a gente pensa e pauta nossas ações a partir desse lugar da mobilização enquanto algo necessário para as transformações sociais e para o enfrentamento ao racismo, ao sexismo, ao capacitismo e as diferentes outras violências que a gente sofre enquanto sociedade. Por isso que reconhecer essa identidade racial, que é algo feito de forma sofrida, mas também que é extremamente importante para a gente, está totalmente conectado a essa influência na organização política, nos diferentes territórios, que acontece de diferentes maneiras, e também, por fim, mas não menos importante, na produção intelectual, e não entendendo aqui produção intelectual só como aquilo que a gente produz e constrói na academia, mas pensando em intelectualidade de forma mais ampla, né? As pessoas produzem conhecimentos em diferentes campos, de diferentes maneiras, inclusive não necessariamente só de forma escrita, né? Para nós, pessoas negras, os conhecimentos orais são de suma importância, assim, faz parte da nossa trajetória enquanto pessoas negras e cultura. Então, considerar o quanto esse reconhecimento da identidade racial e a consciência objetiva do racismo influencia no tipo de produção que a gente produz também é necessário, pensando, sobretudo, produção intelectual como prática social também, né? Aí, trazendo um pouco para mim, como pesquisadora, e para vocês também, potenciais pesquisadoras e pesquisadores, o quanto é forte a gente pensar que o nosso reconhecimento enquanto pessoa negra vai também ancorar todo o nosso processo de construção intelectual na pesquisa. E a potência que isso tem é gigantesca quando a gente compreende a função, entre aspas, social da pesquisa na sociedade. Se eu consigo pensar a pesquisa atravessada pela dimensão racial e a partir do meu lugar enquanto pesquisadora negra, muito provavelmente a potência que essa pesquisa vai ter para a sociedade a partir dessa lógica do enfrentamento ao racismo vai ser bem diferente do que se eu ainda vivesse nesse processo imposto de alienação de mim. Porque estar alienado diante de algo que é tão estruturante para mim, que é ser uma mulher negra, é uma alienação de si também. E como a gente falou antes, isso é um processo muito pesado, tanto subjetivamente quanto
para a organização política, para a produção de pesquisa que eu vou desenvolver. E algo também que é importante quando a gente pensa em produção intelectual na pesquisa propriamente, é entender que quando eu me reconheço como uma mulher negra, é de fundamental importância também entender que raça não é um recorte na minha pesquisa. É uma dimensão que atravessa todo o olhar que eu tenho na minha pesquisa. Então, eu posso, inclusive, não estar pesquisando diretamente sobre relações raciais. Sei lá, eu posso estar pensando que é um tema que me interessa atualmente, plataformas digitais no campo da tecnologia. Mas isso não quer dizer que a dimensão racial não estará presente, porque é algo que atravessa desde quando eu nomeio que eu vou fazer uma pesquisa, porque é uma questão que atravessa a minha própria existência, e não é possível pensar de forma dissociada a minha existência enquanto mulher negra, nordestina, do interior, de comunidade periférica e tudo mais, da produção que eu vou construir. Então, eu acho que é um exercício também para a gente desconstruir cada vez mais essa ideia de raça como recorte. Não é recorte, não é fragmento, porque quando eu penso em recorte, eu penso numa pizza fatiada. Então, parece que eu posso pegar vários pedacinhos, encaixar, desencaixar, da maneira como me convém. Infelizmente, tem sido usada tanto a dimensão racial como de gênero e muitas outras que são caras para a gente, tem sido usada a favor da conveniência, né? É como se eu pudesse botar, tirar dali para parecer ou ser determinadas coisas. E não seria essa a ideia, pelo menos a ideia de onde eu parto, de uma dimensão racial de fazer pesquisa. Seria de atravessamento mesmo. Pode passar, Benê. Então, por fim, bem entre aspas, né, porque a ideia é que, como eu tenho falado, insistido durante todo o processo, é que essa apresentação não seja um fim em si mesmo, mas sim um princípio para outras ideias e coisas que, inclusive, não se limitam a essa aula, nessa disciplina, mas que vocês possam seguir vivenciando isso na vida de vocês. Eu trago algumas referências importantes, assim, para vocês, indicações, ou como a gente puder chamar assim, que seria, primeiro, esses 2 livros, porque se antes, até assim, 2019, 2020, a gente podia escutar ainda o argumento de que a gente não lê Lélia porque a gente não encontra os textos de Lélia, isso não é mais verdade. Porque a gente tem no Brasil essa coletânea, eu acho que a gente pode chamar assim, organizada por Flávia Rios e Márcia Lima, que é esse livro aqui, que eu acho que dá para ver, mas está aí também com vocês, por um feminismo afro-latino-americano, que reúne muita coisa incrível produzida por Lélia Gonzalez ao decorrer da sua trajetória. É um livro dividido em 3 partes, intervenção, diálogos e uma outra parte. Então, é bem importante que vocês tenham, assim, como referência para a constituição de vida e da psicologia que vocês estão produzindo. O outro é essa biografia pequenininha de Lélia. Eu estou me sentindo muito Jorge Lira hoje, mostrando os livros nas aulas, que eu acho muito chique isso. E necessário também. E também porque eu gosto muito de livro impresso, assim, eu acho que é importante a gente ter, tocar. É uma conexão muito interessante com a autora também, pensando nessa lógica de diálogo, né? E com a obra dela. Então, sei que nem sempre é fácil, porque, infelizmente, no nosso país existe um mercado super elitista quando a gente pensa em acesso a livros. E tem esse, que é essa biografia de Lélia, que é organizada por Alex Hattes e Flávia Rios. E a Flávia Rios também está nesse outro livro dos textos de Lélia, e eu espero que vocês tenham experiências muito boas com esses textos. Pode passar, Benê. E com certeza eu acho que vai ter. Aí esse documentário, eu vi brevemente, eu não consegui acompanhar o diálogo de vocês aqui, mas eu vi que Naila compartilhou um documentário, que pode ser que seja esse, pode ser que não, depois eu vou dar uma olhada, mas indico também aqui, que é a africanidade. Esse é um conceito desenvolvido por Lélia, e o documentário tem um nome desse conceito. É bem interessante, assim, para a gente pensar e se aprofundar um pouco, tanto na obra dela, quanto na história de vida dela, que não está desassociada da obra, quanto também nesse processo de reconhecimento das pessoas enquanto negras no contexto brasileiro, a partir do mito da democracia racial, desse racismo por denegação e tudo isso que a gente conversou aqui. Pode passar. E, por fim, não é de Lélia esse livro, é de uma autora estadunidense, que inclusive ganhou um Nobel,
que é algo bem significativo para a gente, assim. Ela é uma mulher negra também, dos Estados Unidos, que já faleceu, Toni Morrison. E eu trouxe esse livro para vocês por uma questão que tem a ver com a aula, mas também é uma questão muito pessoal, porque é o livro de romance, assim, do gênero de romance, que eu mais gostei de ler esse ano. Eu li bem no comecinho do ano, acho que na virada do ano, e é um livro bem significativo. Eu vi que alguém me mandou aqui que tem trauma desse livro, mas isso também é importante, né? Os traumas também constituem a gente enquanto sujeito, e entrar em contato com eles é necessário para que a gente possa viver esse processo de desconstruir e construir outras dimensões de nós mesmos a partir, inclusive, do trauma. Então, é um livro que vale muito a pena, se chama O Olho Mais Azul. Vocês podem encontrar na internet, e eu indico muito essa leitura, assim, para a gente pensar várias questões que são pertinentes para a gente. Sobretudo, para mim, toca muito esse livro a partir da ideia de estética negra, que é algo que também daria uma aula muito interessante para a gente, para vocês aqui na disciplina, e eu acho que é bacana de vocês entrarem em contato. Então, acho que é isso. A gente tem um tempinho aí para conversar. Eu espero que tenha sido bacana para vocês isso, como foi para mim estar aqui com vocês, e que a gente possa seguir conversando, como eu falei, não só hoje, mas ao decorrer da vida. Se alguém me encontrar virtualmente por aí, fique muito à vontade também para trocar ideia, para falar, que eu gosto muito de conversar nos diferentes espaços, e agradeço pela possibilidade de estar aqui com vocês hoje mais uma vez.